parafraseando Bob Dylan, que fala "The times they are changing", os tempos estão mudando. Falando do impeachment, que é o caso do movimento de vocês, o Brasil Livre. E há outros movimentos, tirando essa coisa da ditadura militar, que eu nem vou dar espaço para isso aqui. Coloca mais imagens, se eu quero comentar em cima das imagens. Essas aqui são do Rio de Janeiro, certo? Põe no ar, por favor. Rio de Janeiro, aí olha, foi uma bela manifestação no Rio de Janeiro, estava acompanhando também pelas redes sociais. Tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quero ver não, vai. Tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quero ver não, vai. Conversando aqui com Olavo de Carvalho, este filósofo, escritor, jornalista de língua afiada, que tem uma legião nas redes sociais, é um monte de gente que vai atrás do Olavo, e para onde o Olavo vai, lá está aí a legião atrás de Olavo de Carvalho. Mas os partidos estão todos comprometidos com esse esquema há muito tempo. Você vê, o pessoal fala do mensalão, mas às vezes não apreende o que é o mensalão. O mensalão consistia no seguinte: o executivo comprou o Congresso inteiro. Exato. Quase não escapou ninguém. Então, como podemos confiar nesse Congresso e acreditar que podemos corrigir a coisa através do Congresso? Não pode mais. Como todos os outros jornalistas, nunca foram oposição ao comunismo, foram oposição a um parafuso da engrenagem que é o Lula, a Dilma. Isso não significa nada. A manifestação dos algemados pela liberdade do Brasil. E se mobilizem em torno do impeachment. Na luta pelo impeachment da petista. A mídia está a favor da classe política. Pode ficar contra a Dilma, mas toda hora eles vêm com a conversa de preservar as nossas instituições. A lei e as instituições. Ora, essas instituições foram construídas para criar essa situação de hegemonia. Desde o começo foi calculado assim. No grupo de deputados que se algemou aos manifestantes, também esteve o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio. Nós queremos o impeachment porque nós representamos o Brasil. E o Brasil quer o impeachment. Você ser contra o Lula ou a Dilma, você não está sendo contra o comunismo. Ser contra o comunismo é contra todo o sistema. PSDB é a mesma coisa. Um existe em função do outro. Faça-me o favor. Tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quero ver não, vai. Tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quero ver não, vai. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto, na terça. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto, na terceira grande manifestação. Apareceram grupos insignificantes, absolutamente irrelevantes, propondo uma intervenção militar. É isso que você quer, Fernando Henrique. Você é um cara que você se faz de liberal, esclarecido, etc. Mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre, tá? Tem rabo preso. Um homem à frente do seu tempo e que sabe do poder das redes sociais. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui. Um homem à frente do seu tempo e que sabe do poder das redes sociais. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui. O nosso internauta. Em 1993, 5 de março de 1993, houve uma reunião secreta entre a cúpula do Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso, e os membros do Diálogo Interamericano, que é a ala esquerda do Partido Democrata Americano. Isso só foi noticiado num único jornal do mundo, que é o Grama, edição cubana, não edição internacional. Por uma felicidade, através do Zé Carlos Graça Wagner, foi pioneiro no estudo dessas coisas, veio para na minha mão a primeira página desse jornal Grama. Mas só tinha a primeira página com a chamada, de umas 15 linhas. E foi ali que eu tomei conhecimento da informação. Então decidi procurar a página interna, para completar a informação.
Então, quer dizer, que pelo menos essa cúpula petista do PSDB está sabendo de tudo. E é cúmplice do negócio. Um faz e o outro esconde. Tá? E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto. Sociais, tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quer ver não. Vai. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto na terra... Mas esses grupos são, na verdade, clowns. Eles são quase palhaços no meio da manifestação e são absolutamente ignorados, desprezados por 99% dos manifestantes. Então... E esse caso do Fernando Henrique, eu vou divulgar o quanto puder. Estou falando isso, mas o pessoal não está prestando muita atenção, não. Estou falando, olha, meu filho, o Fernando Henrique ele não é um membro, mas ele é um cúmplice, ele é um amigo do Foro de São Paulo. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui com o nosso internauta. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade que poderá vir a ocorrer. Bom, a gente tem um universo de blogueiros, né? Eu sou blogueira, Ricardo Sete, meu amigo, blogueiro, Noglar, meu amigo, blogueiro, e tantos outros por aí. Mas é verdade, hoje realmente os blogs têm um papel decisivo. Quando foi que surgiu essa coisa comunista nas escolas, do governo FHC? Quando foi que surgiu e se enriqueceu e fortaleceu o MST? No governo no governo FHC. E assim, quando surgiu o Estatuto da Criança e Adolescente, desarmamento civil, tudo foi o governo FHC. Ele preparou todo o terreno para isso e agora quer se fazer de herói. Né? O crescimento da violência começou quando? Governo FHC. Parafraseando Bob Dylan, que fala "The times they are changing", os tempos estão mudando. Falando do impeachment, que é o caso do movimento de vocês, o Brasil Livre. E há outros movimentos, tirando essa coisa da ditadura militar, que eu nem vou dar espaço para isso aqui. Coloca mais imagens, que eu quero comentar em cima das imagens. Essas aqui são do Rio de Janeiro, certo? Põe no ar, por favor. Rio de Janeiro, aí, olha, foi uma bela manifestação no Rio de Janeiro, estava acompanhando também pelas redes sociais. Tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quer ver, não. Vai. Sociais, tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quer ver, não. Vai. Conversando aqui com Olavo de Carvalho, este filósofo, escritor, jornalista de língua afiada, que tem uma legião nas redes sociais. É um monte de gente que vai atrás do Olavo. E para onde o Olavo vai, lá está aí a legião atrás de Olavo de Carvalho. Mas os partidos estão todos comprometidos com esse esquema há muito tempo. Você vê, o pessoal fala do mensalão, mas às vezes não apreende o que é o mensalão. O mensalão consistia no seguinte: o executivo comprou o Congresso inteiro. Exato. Quase não escapou ninguém. Então, como podemos confiar nesse Congresso? E a intervenção militar. Você não quer ver, não. Vai. Sociais, tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quer ver, não. Vai. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto, na terra. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto, na terra... Essa era a grande manifestação. Apareceram grupos insignificantes, absolutamente irrelevantes, propondo uma intervenção militar.
É isso que você quer, Fernando Henrique? É? Você é um cara que você se faz de liberal, esclarecido, etc. Mas tu ainda é o mesmo comunista de sempre, tá? Tem rabo preso. Um homem à frente do seu tempo e que sabe do poder das redes sociais. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui. Acreditar que podemos corrigir a coisa através do Congresso. Não pode mais. Vai-se, como todos os outros jornalistas, nunca foram oposição ao comunismo, foram oposição a um parafuso da engrenagem que é o Lula, a Dilma. Isso não significa nada. A manifestação dos algemados pela liberdade do Brasil. E se mobilizem em torno do impeachment. Na luta pelo impeachment da petista. A mídia está a favor da classe política. Pode ficar contra a Dilma, mas toda hora eles vêm com a conversa de preservar as nossas instituições. A lei e as instituições. Ora, essas instituições foram construídas para criar essa situação de hegemonia. Desde o começo foi calculado assim. No grupo de deputados que se algemou aos manifestantes, também esteve o líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio. Nós queremos o impeachment porque nós representamos o Brasil. E o Brasil quer o impeachment. Você ser contra o Lula ou a Dilma, você não está sendo contra o comunismo. Ser contra o comunismo é contra todo o sistema. PSDB é a mesma coisa. Um existe em função do outro. Faça-me o favor. Tira esse negócio aí. Um homem à frente do seu tempo e que sabe do poder das redes sociais. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui. O nosso internauta. Em 1993, 5 de março de 1993, houve uma reunião secreta entre a cúpula do Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso e os membros do Diálogo Interamericano, que é a ala esquerda do Partido Democrata Americano. Isso só foi noticiado num único jornal do mundo, que é o Grama, edição cubana, não edição internacional. Por uma felicidade, através do Zé Carlos Graça Wagner, foi pioneiro no estudo dessas coisas, veio para na minha mão a primeira página desse jornal Grama. Mas só tinha a primeira página com a chamada, de umas 15 linhas. E foi ali que eu tomei conhecimento da informação. Então decidi procurar a página interna, para completar a informação. Então quer dizer que pelo menos essa cúpula petista do PSDB está sabendo de tudo. E é cúmplice do negócio. Um faz e o outro esconde. Né? E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto. Sociais, tira esse negócio aí da intervenção militar. Você não quer ver não. Vai. E os golpistas? Esse bando de coxinhas de extrema-direita que resolveram sair às ruas aí no dia 16 de agosto. Mas esses grupos são, na verdade, clowns, eles são quase palhaços no meio da manifestação e são absolutamente ignorados, desprezados por 99% dos manifestantes. Então, e esse caso do Fernando Henrique, eu vou divulgar o quanto eu puder. Estou falando isso, mas o pessoal não está prestando muita atenção, não. Estou falando, olha, meu filho, o Fernando Henrique ele não é um membro, mas ele é um cúmplice, ele é um amigo do Foro de São Paulo. E é ele que está aqui, ó, do meu lado, presidente. Vamos falar especificamente aqui com o nosso internauta. Aqui no Brasil, políticos se manifestaram sobre a morte de Fidel Castro. E eu espero que o que foi positivo, por exemplo, a generalização da saúde, da educação, e uma certa simplicidade, um certo sentimento de igualdade, não se perca com a prosperidade.